Ó, estamos de volta aqui com o De Primeira no canal UOL, seguimos no YouTube também. A gente vai falar do Corinthians, hein? Porque o Corinthians entra em campo hoje pela Sul-Americana. Mas antes a gente vai falar do mercado da bola do Coringão, tá atrás de um jogador. E para contar essa história, eu chamo ele, Samir Carvalho, nosso amigo do cafezinho. Samir, estou com o meu cafezinho aqui. Não é como o seu, né? Não é chique como o seu, mas estou aqui. Conta pra gente, o Corinthians estava em busca de um goleiro, mas calma, gente, não é que o Hugo Souza está indo embora, não é nenhum problema com ele, não. É para ser reserva do Hugo Souza? Como é que é essa história e como é que fica o Matheus Donelli nessa aí? Boa tarde, Luísa, PVC, Hernan, quem nos acompanha no De Primeira. Exatamente, Luísa, não tem nenhum problema com o Hugo Souza, né? O Hugo Souza é super titular do Corinthians, né? O Corinthians está satisfeito com o seu goleiro titular, mas a busca por um goleiro reserva, né? E é um goleiro experiente, que vai, né? Está acontecendo já, mas isso deve se concretizar lá para o meio do ano, claro, na abertura da janela, é por conta da falta de confiança que o Corinthians tem hoje no Donelli. O Donelli não foi aprovado, né, nos momentos em que substituiu o Hugo Souza, e a diretoria entende que seria interessante buscar, a diretoria e comissão técnica, que seria interessante buscar um goleiro mais experiente no mercado. É interessante também a gente falar que o Corinthians tem outros goleiros lá, o Felipe Longo, né, que é de seleção brasileira de base, tem o Cadu também, que é muito bom, e o Cauê. O Cauê foi o jovem que disputou a Copa São Paulo deste ano como titular, pegou pênaltis. O Cadu, que eu acho muito bom também, é o mais alto, né, de todos os goleiros jovens aí do Corinthians, mas eles entendem que o momento é importante você trazer um goleiro experiente. Quando o Hugo Souza não puder jogar, seja por lesão, acreditam até em convocações, né, do Hugo Souza, que já teve em pré-lista de convocados, você tem um goleiro experiente para assumir a posição ali quando o Hugo Souza não estiver à disposição. Outra coisa também importante, para fazer uma sombrinha, né, ali para o Hugo Souza, né, que já hoje muita gente entende que o Donelli não faz essa sombra, e também para ajudar na questão do amadurecimento do Hugo Souza, no aperfeiçoamento dele. É uma estratégia antiga esse negócio de trazer goleiro experiente, né, para ser reserva. Eu lembro que eu cobria o Santos, eu não me recordo antes, era 2006, 2007, o Fábio Costa era o goleiro titular e o Santos trouxe o Sérgio, que fez história no Palmeiras, para ser o goleiro reserva do Fábio Costa. Então isso já é uma coisa antiga, né, de estratégias de comissão técnica, e o Corinthians já está aí no mercado, né, vai fazer ainda uma triagem, claro, mas com alguns nomes de goleiros que sejam experientes, que não sejam caros, que possam até estar na reserva de algum clube ou titular, para que possa ser contratado e ser o reserva imediato do Hugo Souza. Pois é, Hernan, a gente vem falando sobre qual vai ser a estratégia do Corinthians no mercado da bola nessa janela do meio do ano, né? Que o Dorival chegou, está avaliando o elenco, está satisfeito com o que tem, mas quer peças pontuais aí para esse meio de campo para fortalecer o time, para brigar pelas competições. E esse patamar do Corinthians até sobe um pouco com a chegada do Dorival, pelo menos na percepção na diretoria, Total. né? Qual que é a ideia aí a partir do meio? O que eu ouvi lá na Neoquímica no sábado foi que o Dorival ainda está analisando o elenco e vai dar um parecer sobre o elenco para depois você atacar na questão das contratações, e que as contratações seriam contratações pontuais, né? O Corinthians vai ali buscar principalmente jogadores que você vai complementar esse elenco e deixar esse elenco mais parrudo. Porque na primeira análise do Dorival, o elenco do Corinthians é um elenco bom e é um elenco que dá para tirar coisas importantes. A gente viu o Corinthians contra o Internacional, que para mim é uma das melhores equipes do futebol brasileiro hoje. Ele fez uma mudança que foi sutil, mas que foi muito eficiente. Ele tira o Hugo e coloca o Bidu. O Bidu entra para atacar. E aí ele segura o Mateuzinho, como ele fazia com o Rafinha no São Paulo, numa linha de 3. Então, assim, são estratégias e mudanças que que o treinador sente que tem elenco para isso. E aí as contratações vão ser pontuais. Mas é um momento de mais torneira fechada? Até pelas contas do Corinthians foram reprovadas aí pelo Sempre, né? Conselho. E o futuro incerto do Augusto Melo também. Mas essa informação que o Samir traz para a gente, me parece, aí eu vou dar um pouco de opinião e do que eu senti lá no jogo sábado. Me parece muito mais um movimento do clube em si
pela questão do clube trazer essa segurança e sombra pro Hugo Souza do que propriamente dessa comissão técnica que acabou de chegar. Não sei se o Samir tem algo nesse sentido ou se é uma sensação dele também. Não, é isso mesmo, Hernan. É mais uma iniciativa, né, da diretoria do Corinthians do que do próprio Dorival, que chegou agora e está, né, avaliando ainda o elenco corintiano. Existe um problema, né, em relação a reforços no Corinthians por conta da questão do Augusto Melo. Hoje o Augusto Melo, ele não trata esses assuntos mais com o Fabinho. Não dá para dizer que não trata nunca. O Augusto Melo hoje, ele está no Corinthians para cuidar somente da questão política, fazendo alianças, né, buscando pessoas até que eram da Renovação e Transparência para fazer parte ali do seu mandato. Enfim, ele deixou um pouco de lado. O Fabinho está centralizando tudo e o Fabinho está até preocupado, porque o Pedro Silveira, que trazia mais segurança para o Fabinho Soldado, no meio do ano nós vamos trazer alguns reforços. Eu ouvi falar que seria até a coisa grande, que o Corinthians poderia trazer estilo Memphis, uma contratação midiática, mas era o Pedro Silveira que passava isso para o Fabinho e passava mais segurança, né, para o Fabinho Soldado. Agora o negócio meio que está largado. O Augusto só está pensando se vai deixar o cargo ou não e lutar para permanecer no cargo do Corinthians. Ontem ele fez uma entrevista, escolheu alguns jornalistas influenciadores a dedo, não deixou gravar e fez um cercadinho do Augusto, né? Fez o cercadinho do Augusto. Enfim, ele só está pensando em política. Ele não está muito ligado nas contratações. Então, o Fabinho, com o Dorival Júnior, eles vão tentar adiantar o máximo que podem, né? Para quando chegar a janela já ter alguma coisa ali, alguma contratação que não precise gastar muito para poder reforçar o elenco. Mas está muito... As coisas no Corinthians ficaram muito incertas, né? Por conta da questão do Augusto.